Thank you very much, Your Honor. It was a pleasure to be here. Excelência, é um grande prazer estar aqui. Acho que não preciso me entender, mas, enfim, estou aqui para falar com vocês sobre o risco à saúde de crisotila conforme a utilização atual. Então, algumas palavras sobre minha pessoa. Eu sou consultor em toxicologia. Eu estudei anteriormente física, por isso que eu entrei na área de toxicologia de inalação, porque o entendimento de aerosóis era realmente mais familiar, para mim um tópico mais familiar, durante alguns anos como toxicologista, trabalhando em vários estudos para grandes laboratórios, nos últimos 15 e 20 anos como consultor independente, trabalhando para indústrias e para vários governos em todo o mundo. Eu trabalhei para a EPA, para o NIOSH, a Comissão Europeia, também várias outras indústrias. Então, o entendimento do risco de saúde de crisotila, do amianto crisotila, conforme ele é utilizado hoje em dia para produtos de fibrocimento de alta densidade. No passado, frequentemente, o amianto anfibólio, a mosita, a crocidolita, era misturado com o crisotila. Não havia nenhuma ou quase nenhuma tentativa de diferenciar a exposição a esses dois minerais completamente diferentes. Vamos examinar a diferença entre ambos. A crisotila é um material enrolado, como se fosse mica, por exemplo. A espessura de 8 angstroms, 0,8 nanômetros, ela em função, então, dessas restrições de limitação, elas são enroladas, elas tomam a forma cilíndrica, e essas fibrilas, então, se aglomeram para formar a fibra do crisotila. Então, ela foi descoberta. Esses cilindros foram descobertos mais ou menos em 1995 e, naturalmente, foi por isso que estudamos e chegamos à conclusão de que ela não sofre ou não causa os mesmos efeitos que o amianto anfibólio. Então, a fibra, por exemplo, é esse aqui. Mesmo que eu te pegar um papel desse que os senhores têm à sua frente e enrolar. Então, essa folha, por assim dizer, se descompõe em pequenas peças e essas fibras longas se fragmentam em pequenos pedaços. Na presença de ácido, essas folhas de crisotila se quebram em pequenas partículas. E isso é importante, porque no pulmão, essas células que, vamos dizer, causam a eliminação dessas fibras, os macrófagos, criam um ambiente acídico em volta das fibras. No estômago, no trato gastrointestinal, que é extremamente ácido, a dissolução se torna cada vez mais rápida. As fibras de anfibólio são classes diferentes de fibras que são formadas, então, por bastonetes, por assim dizer, sólidos. Já foi descrito por Skinner e colegas em 1998. A estrutura dessas fibras faz com que ela seja muito forte, muito durável. A superfície externa dessa estrutura cristalina é parecida com córtice e tem também a mesma resistência química. Então, ela tem a solubilidade é negligível em qualquer pH que pode ser encontrado dentro do organismo humano. E é isso que acontece com as fibras de anfibólio. Elas permanecem como fibras cilíndricas longas. Elas não são solúveis em ácido e nem em qualquer pH encontrado no corpo humano. Então, por que algumas fibras causam doença e outras não? Nós estamos falando sobre vários materiais aqui. Nós estamos falando sobre crisotila e materiais alternativos. A dimensão da fibra realmente é um fator, comprimento, diâmetro, e eu vou explicar isso daqui a alguns momentos, porque que elas são aspectos importantes. A biosolubilidade ou durabilidade da fibra também é outro fator, e naturalmente a dose. Dose é sempre um componente. Se nós observarmos aqui no pulmão do ser humano, aqui nós temos um diagrama, se nós olharmos aqui do lado direito, nós vemos uma descrição, a ilustração dos alvéolos, onde há a troca de gases.
ambientes, e é onde as fibras se depositam e aí criam seu efeito inicial. E se elas persistirem, elas podem entrar na cavidade pleural. Se nós observarmos dentro do alvéolo, nós vamos ver que os macrófagos estão lá, né? Num pH de 7,4, que seria o pH neutro, e dentro do macrófago nós temos um ambiente acídico de pH 4. Se nós tivermos fibras curtas como essa que estão demonstradas aqui, o macrófago pode capturar toda a fibra e removê-la até o sistema linfático, e não há estudos que demonstrem que dentro do sistema linfático ela causa doenças. Mas se você tiver fibras maiores, que é maior do que o diâmetro do macrófago, ela não pode ser removida pelo macrófago porque elas são grandes demais. Então ele age como age como âncora, né? E simplesmente os macrófagos não podem fazer essa eliminação. A única forma dela se destruir ou ser eliminada seria se ela fosse dissolvida. Como elas não são solúveis, então outros macrófagos entram em ação, outras células inflamatórias, começando um processo inflamatório que vai levar, então, à doença posteriormente. Então, eu tenho um pequeno vídeo aqui mostrando a via de inalação das fibras de crisotila. Nós podemos ver aqui a árvore do pulmão, a árvore pulmonar, até a região alveolar. E nós temos uma ou duas fibras que chegam num ambiente normal do corpo humano. Essa é a estrutura da fibra, como eu já demonstrei, como se fosse uma folha enrolada. Então, nesse pH de 7,4, o macrófago entra, captura a fibra e elimina a fibra. Outro macrófago chega, tenta capturar a fibra mais longa e o que acontece? Ela é fragmentada, as pequenas partes ou fragmentos, então, são capturados pelos macrófagos e são eliminadas. E aí o ambiente fica limpo. A situação é muito diferente quando se trata de amianto anfibólio. O anfibólio não se dissolve. Quando nós respiramos e inalamos essas fibras, elas entram para a árvore pulmonar, como já demonstrado, entram então na região alveolar, como já foi demonstrado para o crisotila. É a mesma situação paralela, só que a situação aqui é um pouquinho diferente, porque essa fibra não é solúvel em qualquer pH, nem 7 nem 4. O macrófago entra, captura a fibra curta da mesma forma como ele fez e elimina as fibras curtas. Mas quando ele tenta capturar a fibra mais longa, ele não consegue. Ela age como âncora. E aí, o mecanismo de sinalização entra em ação. Nós temos, então, a chegada de outros macrófagos e também hemácias. E aí temos o início de um processo inflamatório. Então, vemos realmente uma grande diferença entre a ação dos macrófagos no pulmão na presença dessas duas fibras. Então, o que os toxicólogos nos informam? Nós estudamos os estudos toxicológicos mais recentes. Nós mostramos... Eu acho que nosso colega vai falar mais sobre isso. Se nós tivermos, então, a situação de sobrecarga no pulmão, o que acontece? Acontece com qualquer material que causa uma resposta inflamatória. Se estiverem concentrações imensas, por exemplo, 1 milhão de fibras por centímetro cúbico, por exemplo. É isso que acontece com os animais que nós estudamos em modelos animais no laboratório. Nos seres humanos isso não acontece. O crisotila brasileiro que nós mencionamos aqui, o amianto crisotila, tem uma biopersistência relativamente curta. As fibras são fragmentadas e são eliminadas do pulmão. Ele não resulta, então, numa resposta patológica em animais, mesmo em estudos de subexposição. E até em concentrações de exposição 5.000 vezes maior do que o valor limiar estabelecido nos Estados Unidos. A exposição ao crisotila também não produz uma resposta patológica no pulmão, nem na cavidade pleural. Além disso, essas fibras são liberadas rapidamente do pulmão e não são observadas, então, na superfície pleural visceral e nem na pleura. E
nem nenhum dos locais onde é passível o aparecimento de mesoteliomas. As fibras de anfibólio no pulmão, imediatamente após uma exposição de 5 dias, ela já produz inflamação bastante significante, com lesões patológicas. Com 28 dias, depois dessa exposição de 5 dias, a fibrose intersticial já foi observada no tecido pulmonar, só com a exposição de 5 dias. Então, elas não são eliminadas rapidamente do pulmão, sendo claro que as fibras mais longas persistem durante toda a vida dos modelos animais. Elas simplesmente ficam lá para sempre, elas não são eliminadas. Com 2 semanas depois dessa exposição de 5 dias, nós vimos a penetração pela superfície pleural 2 semanas após essa exposição de 5 dias, associado naturalmente com uma reação inflamatória extensa e desenvolvimento de fibrose, e esse mesmo tipo de efeito foi observado, então, em seres humanos. Mas também falamos sobre os estudos epidemiológicos. Eles são úteis porque nos dão um entendimento de como interpretar esses resultados, porque eles nos dão, então, o mecanismo pelo qual esses resultados ocorrem. Os estudos mais precoces de mesotelioma nos dão, então, as relações entre a exposição ocupacional ao amianto. Entretanto, em função das medições de higiene ocupacional naquela época, nenhum dos estudos conseguiu usar, então, essas medições de exposição que incluíam, vamos dizer, um tipo específico de fibra de amianto. Então, quando eles começaram a medir fibras, eles mediram simplesmente o número total de fibras. Agora nós conseguimos fazer essa diferenciação entre fibras de anfibólio, de crisotila ou de qualquer outra substância. Naturalmente, então, esse efeito era atribuído a uma exposição hipotética, não necessariamente dados reais. Então, a associação com várias doenças foram atribuídas às fibras que eram utilizadas sem levar em consideração aos critérios toxicológicos que foram compreendidos apenas hoje em dia, ou seja, a composição da fibra, biopersistência e o tamanho da fibra. Então, agora, sim, os estudos toxicológicos de inalação demonstraram que uma exposição pequena ao anfibólio, que de fibra longa, sim, é patogênico. Então, os autores de poucos dos estudos epidemiológicos sobre amianto conseguiram afirmar, ou puderam afirmar, que não havia exposição ao anfibólio presente nessa coorte. Tá? E uma das revisões mais abrangentes desses estudos de Hodgson e Darnton, em 2000, considerou apenas exposição à crisotila. Tá? Mas o que aconteceu? Foi descoberto que havia também algum tipo de contaminação com fibras de anfibólio. Então, eles não tinham o entendimento de que mesmo essas pequenas quantidades de anfibólio fariam diferença. Então, eles classificaram estudos como exposição ao crisotila puro. Eu não vou falar sobre todos, mas nós gostaríamos de falar apenas sobre esse da coorte da Carolina do Sul, que estudou uma indústria de têxteis na cidade de Charleston. Alguns dos fatores que não foram considerados pelos autores naqueles estudos era a proximidade a outras fontes industriais, incluindo uma fonte de anfibólio. Né? Era uma base naval dos Estados Unidos, um estaleiro dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, que usava amianto para material de isolamento. Então, a taxa de mortalidade era 3 vezes maior do que a taxa de mortalidade nacional. Então, ou seja, havia, então, exposições concomitantes, apesar de o estudo não demonstrar isso ou não reportar isso. Também eles usaram taxas de mortalidade para fumantes e não necessariamente taxas de mortalidade nacional e não necessariamente taxas de mortalidade regionais. Os estudos epidemiológicos de trabalhadores na fabricação de cimento mostravam um quadro diferente. Então, as pessoas que trabalham na fabricação de cimento, mesmo antigamente, em 1979, Weil já falou que não havia mortalidade, um excesso de mortalidade observada após uma exposição de 20 anos ao amianto crisotilo
níveis de exposição iguais ou menores do que 100 mil fibras por 15 fibras por centímetro cúbico por ano. E Thomas, em 1982, Thomas e colegas, falou que então que os resultados gerais dessa pesquisa de mortalidade sugeriam que a população dessa fábrica de cimento não estão sofrendo um risco excessivo de mortalidade em termos totais. Gardner também fez uma sua citação em 1986, dizendo que não havia um excesso de casos de câncer do pulmão relacionado à exposição ao amianto, e Olson e Hogstad também, em 1985, relataram os mesmos achados. Carroll e colegas, em 2006, num estudo que foi direcionado pelo IARC, né? Para exposição ao amianto foi de 0,92, ou seja, menor do que a exposição de background. E Schneider e colegas também relataram scores de fibrose em casos de asbestose que correlacionaram melhor com o número, com a quantidade, vária quantidade de materiais revestidos com fibras de anfibólio. Então, houve um estudo realizado, patrocinado pela Organização Mundial da Saúde e também pelo IARC, e em relação à Convenção de Roterdã, em que eles estavam procurando um substituto para crisotila. Houve uma proposta feita por várias pessoas que avaliaram vários tipos de fibras. E quais foram os resultados? Então, as 3 áreas principais que foram avaliadas foram a epidemiologia, a toxicologia e a biopersistência. Isso é importante porque se nós formos aplicar critérios para o crisotila, teremos que aplicar os mesmos critérios para qualquer substituto ou fibra alternativa que estivermos considerando. Então, estudos epidemiológicos, muito interessante. Olha, em amarelo nós vemos aqui, não há dados disponíveis. O ponto de interrogação significa que foi difícil interpretar os relatórios finais. Então, o que parecia ter, talvez, estudos epidemiológicos seriam as fibras com esses marcas, né, esses vezinhos, né, e as outras tinham resultados ambíguos. Uma seria fibras vítreas sintéticas, outra o elastonita. Isso não faz sentido se nós quisermos aplicar os mesmos critérios a essas substâncias e a crisotila. Estudos toxicológicos. Então, novamente, olha em vermelho as observações. São os estudos que produziram uma resposta maior do que nós vimos para a crisotila. E aqueles em amarelo significa o quê? Não temos dados disponíveis. Então, há poucas fibras que realmente nós podemos dizer, nós podemos afirmar o que está acontecendo em termos de toxicologia. E se nós observarmos o critério de biopersistência, nós vemos aqui em vermelho, nós temos uma alta biopersistência com observação em vermelho, e em amarelo são fibras para as quais nós não temos dados. Então, nós temos uma situação interessante em que não nos dá uma base para avaliação dessas fibras substitutas que estão sendo propostas. Então, nós temos dados limitados para essas fibras. Então, realmente, isso deve levar a uma preocupação maior do que o uso da crisotila. Então, conclusões. A evidência científica recentemente publicada, como mostrado pelos estudos em coorte, revisões de epidemiologia e toxicologia, dão um grande apoio ou apoiam o fato de que crisotila é muito menos perigoso do que a forma anfibólia do amianto, ou seja, crocilolita e amosita. E com um controle apropriado, utilização apropriada, o amianto crisotila, nas suas aplicações atuais em fibrocimento, não apresentam risco excessivo para câncer do pulmão ou mesotelioma de qualquer significância para o público ou para a saúde do trabalhador. Então, há poucos dados científicos que nos permitem fazer uma avaliação científica das fibras propostas. Como eu já disse anteriormente, os dados disponíveis são limitados e sugerem que elas devem representar uma preocupação muito maior do que a crisotila. Com a utilização apropriada, uso controlado nessas aplicações em fibrocimento, na minha opinião, a crisotila não representa um risco excessivo de câncer de pulmão ou mesotelioma e não causa nenhuma preocupação com relação à saúde do público ou do trabalhador. E com isso eu agradeço a sua atenção.